Tá. Conseguem ver a minha apresentação em tela cheia? Eu tô vendo. Tá. Bom, como o professor Daniel já me apresentou, eu me chamo Larissa. Atualmente eu estou no 8º semestre, indo para o 9º semestre do curso de Engenharia de Gestão de Energia. Eu fui bolsista do professor Jorge de agosto de 2019 a julho de 2020 e voluntária de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Bom, esse projeto, desenvolvimento de inversor de baixa potência para instalações fotovoltaicas, ele foi proposto para ser desenvolvido ao longo de 4 semestres. Aí eu acabei trabalhando só nas primeiras 2 etapas desse projeto, que é a realização da revisão bibliográfica do estado da arte dos conversores empregados em microinversores e também no desenvolvimento de um conversor CCCC, que é responsável por elevar o nível de tensão do painel fotovoltaico para o barramento CC do inversor. Eu iria iniciar a parte experimental em março de 2020, mas daí a pandemia acabou adiando a montagem do experimento e essas últimas 3 etapas ficaram para um próximo bolsista quando tiver essa bolsa de novo. Bom, em relação aos trabalhos desenvolvidos, nesse 1 ano e meio que eu trabalhei com o professor Jorge, a gente publicou um artigo que fala sobre uma visão geral do desenvolvimento do mercado fotovoltaico brasileiro, que foi publicado nessa revista. E também desenvolvemos mais 2 artigos. Esse segundo trata sobre uma nova metodologia de projeto para um conversor CPIC isolado de alto ganho para aplicações fotovoltaicas. E o terceiro é uma metodologia de projeto para um conversor CPIC isolado de alta eficiência para microinversores fotovoltaicos. Aí é sobre esses 2 que eu vou descrever melhor ao longo da apresentação. Bom, a motivação para esse projeto partiu do crescimento exponencial da potência instalada em energia fotovoltaica no Brasil, como mostra nesse primeiro gráfico, e o foco do projeto está na geração distribuída, que apresentou um aumento superior a 4.000% em apenas 4 anos, como pode ser visto o aumento significativo de 2015 a 2018. Já nesse segundo gráfico, ele apresenta o número de instalações por classe tarifária, onde é possível perceber que a maior parcela pertence à classe residencial, o que é um sinal de que a população está aproveitando os incentivos do governo e também os financiamentos para diminuir os seus custos com energia elétrica. O gráfico da faixa de potência instalada mostra que 62% das instalações fotovoltaicas possuem até 5 kWh de potência instalada, sendo que 90% desses até 5 kW é proveniente da classe residencial, o que evidencia que mais da metade das instalações são de pequeno porte. Já em relação a esse gráfico dos custos do sistema fotovoltaico, a gente pode perceber que a maior parcela do custo total de um sistema fotovoltaico pertence aos painéis solares. Só que é o inversor de frequência o principal responsável no tempo de retorno do investimento, devido ao rendimento e à confiabilidade desse equipamento. Então, o objetivo desse projeto é propor uma nova metodologia de projeto para o conversor CPIC isolado de alto ganho de tensão, que vai ser alimentado por um painel fotovoltaico de 300 watts. E ele deve garantir elevado rendimento e volume reduzido. E ele vai ser destinado a ser utilizado como estágio de entrada em microinversores para geração fotovoltaica de energia. Então, a metodologia ela é dividida basicamente em 3 etapas. E a primeira etapa ela trata sobre a metodologia do conversor, que compreende as etapas de operação, formulações matemáticas, formas de onda,
de tensão e corrente sobre os componentes e as equações de projeto. Bom, esse primeiro circuito, ele é o circuito que representa a topologia escolhida para um conversor CCCC, que é o CPIC isolado. Ele é composto por um indutor de entrada, L1, uma chave de potência SW, um capacitor intermediário C1, um transformador. Esse transformador ele é representado por uma indutância de magnetização e um transformador ideal. Ele também possui um diodo de saída e um capacitor de saída. No modo de condução contínua, esse conversor apresenta duas etapas de operação e para cada período de chaveamento. Aí, na primeira etapa, ela é caracterizada pelo intervalo de tempo dTs, e o D ele representa a porção do período de chaveamento em que a chave permanece em condução. Aí a chave está em condução e o diodo está reversamente polarizado. Já na segunda etapa, ela é caracterizada pelo intervalo de tempo de dTs até Ts. A chave nessa etapa vai estar aberta e o diodo diretamente polarizado. A segunda etapa da metodologia é a função de desempenho. Ela compreende a soma das perdas de potência e o volume normalizados, que eu vou explicar melhor no próximo slide. E como o rendimento ele é mais importante que o volume nesse projeto, o peso da perda de potência é maior. Bom, então a função de desempenho. Para fazer essa função de desempenho, eu tenho que saber a minha potência total. A minha potência total vai ser a soma da minha perda de potência no indutor de entrada, no transformador, no MOSFET e no diodo. Aí no indutor e no transformador eu vou ter perdas no núcleo e no cobre. No MOSFET eu vou ter perdas de condução, comutação e perdas de gatilho. Já no diodo eu vou ter perdas de condução e de recuperação reversa. No caso do volume total, o volume total vai ser dos mesmos componentes. No caso do indutor e do transformador, eu vou ter um volume do núcleo, do entreferro e das bobinas. E no caso do volume dos semicondutores, que são o MOSFET do diodo, vai ser basicamente o volume do dissipador. Aí, eu vou ter uma função de desempenho normalizada, que ela vai resultar em uma matriz com variação de corrente em linha e variação de frequência em coluna. E são utilizados dois pesos, como eu tinha falado antes, que eles têm que ter um somatório de no máximo 1. Daí, no caso, o X vai ser o 0,7 para perda de potência e o Y vai ser 0,3 para o volume. E o ponto ótimo de operação vai ser o menor valor encontrado na matriz da função de desempenho. Aí, a terceira etapa, ela é utilizada, ela é feita a partir da utilização de um software de simulação numérica para aplicação do algoritmo proposto para um painel solar de 300 watts. Aí, aqui, eu tenho um fluxograma, e nesse fluxograma eu tenho uma entrada, e essa entrada compreende os dados dos componentes selecionados. O processo desse fluxograma é a determinação de tensão e corrente para os componentes passivos, além dos cálculos de perda de potência e de volume. Já a saída desse fluxograma, ele representa todos os resultados da aplicação do algoritmo através de gráficos 3D. Aí aqui, para a entrada, eu tenho um painel de 300 watts de potência e eu tenho um MOSFET e um diodo. Esse MOSFET e esse diodo são selecionados com base na necessidade do circuito para atender esse painel de 300 watts. Aí na faixa de variação utilizada para frequência de comutação, foi utilizado um valor entre 50 a 70 kHz e para definir as indutâncias foram utilizadas variações de 1 a 20%
nas correntes de cada componente, no caso do indutor de entrada e do indutor de magnetização. E para as capacitâncias, foi utilizado uma variação de 0,1 a 5% nas tensões de cada componente, no caso do capacitor intermediário e do capacitor de saída. E agora a parte dos resultados. O primeiro gráfico, que apresenta a perda de potência, ele tem no seu eixo X a ondulação de frequência de comutação, que eu comentei anteriormente, no eixo X, e no eixo Y tem a ondulação da corrente de entrada. E no eixo Z vai ter a perda de potência propriamente dita, que vai variar de 3 a 13,5 watt. No segundo gráfico, os eixos X e Y são os mesmos, só que daí no eixo Z eu vou ter o volume total desse conversor, que ele varia de 26 a 66 centímetros cúbicos. Aí esse gráfico da direita é o ponto ótimo de operação do conversor. Aqui eu tenho uma sobreposição desses dois pontos, multiplicando pelo 0,7 a perda de potência e 0,3 o volume. Aí o ponto que está identificado ali no gráfico, ele tem uma frequência de comutação de 52 kHz e a corrente de entrada de mais ou menos 0,27 amperes. Daí esse é o ponto ótimo de operação do conversor. Aí aqui eu tenho um detalhamento um pouco maior de como vai se comportar as perdas de potência e o volume de cada componente nesse ponto ótimo. Aí nesse gráfico de pizza das perdas de potência, eu tenho que os magnéticos representam mais de 70% do total, sendo que 47% dessas perdas são no núcleo do indutor e do transformador. Já no caso dos semicondutores, 22% do total foram perdas por comutação. Aí, em relação ao gráfico de pizza de volume, pelo fato de menos de 10% das perdas nos semicondutores estarem ligadas diretamente à corrente, não existe a necessidade de utilizar dissipador de calor no MOSFET no diodo, até porque a corrente é muito baixa, 0,27 amperes. E é por esse motivo que os semicondutores representam menos de 1% no valor do volume total. Aí, nesse ponto ótimo, foi encontrado um rendimento de 98,83%, enquanto o volume encontrado foi de 35,55 centímetros cúbicos. E ambos esses resultados são favoráveis ao objetivo proposto pela nova metodologia de projeto. Então, esse aqui é o terceiro trabalho. Esse trabalho tem um fluxograma que tem mais ou menos os mesmos tópicos abordados, só que aqui foi abordado unicamente a meta foi chegar no máximo rendimento possível, não foi levado em conta volume, por isso que o ponto ótimo é aquele que representar menos perdas. Aí aqui, ao invés de um painel fotovoltaico de 300 watts, foi utilizado um de 355 watts, e para isso eu também tive que selecionar outro MOSFET e outro diodo que atendesse às necessidades do circuito. Aí aqui as faixas de variações se manteram as mesmas, só que daí acabou alterando um pouquinho o valor das correntes nos indutores e das tensões nos capacitores. Aí aqui eu tive uma abordagem diferente dos resultados. Nesse gráfico da direita, eu fiz comparações a fim de ilustrar a influência da variação de frequência e corrente sobre as perdas do componente. E é notório que essa influência sobre os dispositivos semicondutores, que eles sofrem aumento nas perdas de potência à medida em que a frequência e a corrente aumentam, ou seja, do ponto mínimo ao ponto máximo, ele sempre sofre um acréscimo.
Já os componentes magnéticos, eles tendem a ficar mais estáveis se comparados com os semicondutores. Aí, para esse gráfico da esquerda, que é a contribuição dos componentes nas perdas do conversor, para o ponto mínimo, cerca de 77% dessas perdas são magnéticas, sendo que 65% desse valor são perdas no núcleo. E para o ponto mediano, cerca de 63% das perdas são dos semicondutores, sendo que 44% desse valor são perdas por condução. Já para o ponto máximo, cerca de 78% das perdas são dos semicondutores, sendo que 43% desse valor são perdas por recuperação reversa do diodo, ou seja, no ponto máximo, o diodo teve, digamos que um destaque, porque é onde tem a maior corrente, e a corrente afeta muito a perda de potência desse componente e, consequentemente, afeta o dissipador. Só que nesse estudo a gente não levou em conta o volume do conversor. Aí aqui são os dados de saída do conversor, que eu separei todos os componentes com seus valores mínimos, mediano e máximo. Daí aqui eu acabei só mostrando em tabela, porque senão ficaria uma apresentação muito longa se eu mostrasse todos os gráficos, mas para o ponto mínimo eu obtive esses valores de indutância e capacitância, e a perda total foi de 3,65 e o rendimento foi de 98,98, que é muito bom. Inclusive, se for levar em conta o ponto máximo, ele está com rendimento de 95, que também é um rendimento bem alto. Em relação às conclusões, através da metodologia proposta, foi possível especificar todos os componentes de um conversor CPIC isolado, de elevado rendimento e volume reduzido. E esse elevado rendimento do conversor, atrelado ao transformador de alta frequência, garantiu alto ganho de tensão. E a escolha de um conversor CC-CC isolado, ela foi essencial para um alto ganho de tensão de forma consistente, já que os conversores não isolados possuem elementos parasitas que limitam o ganho de tensão e, consequentemente, o rendimento desse conversor. E essas foram algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho, e muito obrigada pela atenção.